A paz do Senhor a todos. Da última vez que eu estive aqui, estive falando sobre o amor incondicional descrito no capítulo 12, versículo 15, segunda carta aos Coríntios, que diz: E eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Uma palavra falada pelo apóstolo dos gentios. Hoje continuaremos nesse mesmo assunto. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo a quem está escrito na Bíblia, que Deus escolheu para revelar seu Filho, Jesus Cristo, e a doutrina da igreja nele, ele hoje está dizendo aqui, na mesma carta aos Coríntios, só que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, que diz: E eu tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus, e recebemos bofetada e não temos pousada certa. Esta é uma palavra que Paulo se refere a ele próprio e também aos demais apóstolos, pois os apóstolos de Cristo não tinham uma vida regada de riqueza e nem de abundâncias de coisas materiais. Eles viviam exclusivamente para fazer a obra de Deus, dependendo simplesmente da providência divina, até mesmo para se vestir, para se calçar e para se alimentar. A sobrevivência desses homens, primeiros apóstolos, apóstolo Pedro, Paulo, João, Tiago, André, Felipe, Apolo, esses homens eles não tiveram uma vida de riquezas como se vê nos dias atuais. As pessoas hoje procuram esbanjar riqueza e procuram fazer tudo para adquiri-las, pois acham que a vida espiritual é regada de riqueza. Mas quando nós vamos para a doutrina que Paulo ensinava, nós vemos que a coisa não é bem assim. Quando ele diz: Até essa presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Hoje, se uma pessoa der uma bofetada em um apóstolo, um discípulo, um pregador, acho que na mesma hora ele revida, ele não vai aceitar. Naquele tempo não era assim. Os apóstolos ele tinha capacidade de enfrentar qualquer situação sem revidar e agir da forma correta, como Jesus disse. Se alguém ferir-te a face, oferece-lhe a outra, de modo que não venhamos a encontrar inimigo, ou combater contra o inimigo carnal. Ele diz: sofremos bofetadas, rogamos até o presente. Temos chegado a ser como a escória, ou como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que ele era inferior a todos, era desprezado, era tratado como lixo deste mundo, como a escória, era rejeitado. Isso conforma com as palavras de Isaías se referindo a Cristo no capítulo 53, também no capítulo 40, lá no livro de Isaías, está escrito que Cristo, ele também passou por essa mesma situação. Diz a Bíblia que Cristo foi rejeitado entre os homens, foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e as pessoas, ele também foi desfigurado, e não era uma pessoa, quando as pessoas via, até fugia dele, em determinados momentos. Cristo também passou por isso. Então os apóstolos também passaram. E os homens de hoje que querem servir a Cristo também passarão por estas mesmas situações. Amém.